conosco, no estúdio da Rádio Bandeirantes, o professor de Direito da PUC, advogado, Paulo Cunha Bueno, que é uma presença constante aqui no Jornal Gente, para falar sobre questões relativas principalmente ao direito penal. E dessa vez aqui, com uma pauta um pouco diferente, porque nós vamos falar sobre direito penal internacional e crimes de guerra. Professor, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís, bom dia, Eduardo, Cláudio, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Num momento em que o noticiário tem sido dominado pela invasão da Rússia à Ucrânia, é importante a gente deixar o ouvinte da Rádio Bandeirantes bem informado a respeito das regulações que o direito criou ao longo das últimas décadas para tipificar o crime de guerra. A guerra é um período de tamanha exceção e eu me pergunto como é possível se criar regras para uma situação que basicamente é sem regras. O que o direito internacional coloca a respeito disso, professor? Olha, é muito interessante a gente pensar a origem histórica de onde chegamos a ter uma Corte Penal Internacional e que hoje tem competência para julgar crimes de genocídio, crimes de guerra, os chamados crimes de agressão e os crimes contra a humanidade. Isso tem uma origem histórica bastante interessante e remonta ao final da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, depois de todas as atrocidades que o eixo do nazifascista cometeu na Europa e no Japão, a comunidade internacional, os vencedores, se uniram no sentido de criar algumas regras que pudessem punir, ainda que retroativamente, aquelas atrocidades que foram chamadas na época de crimes contra a humanidade. Aquele ali foi um dos primeiros momentos em que a expressão crimes contra a humanidade desponta numa legislação. O que aconteceu? Em 1945, fizeram a chamada Convenção de Londres, onde se estabeleceu o primeiro Tribunal Penal Internacional, que teve a sede em Nuremberg, formado exclusivamente para julgar o alto comando nazista por crimes que se voltavam principalmente às ações do Holocausto. Principalmente os condenados e os julgados naquela corte, na famosa corte de Nuremberg, estavam diretamente envolvidos com ações ligadas ao Holocausto judeu. Foi um ato absolutamente correto, uma medida de justiça necessária diante daquilo que o mundo havia vivenciado, porém se ressentia de uma validade jurídica. Por quê? Não havia uma legislação que previa os crimes de guerra. Criou-se ali uma carta da Corte Militar Internacional estabelecendo como crime aquilo que havia acontecido, mas a posterior. Quer dizer, anteriormente você não tinha essa previsão e o que aconteceu foi que todos eles foram julgados, condenados, muitos sentenciados à morte, pela forca. Nem o direito de serem fuzilados, embora militares, eles tiveram. E a verdade é que se ressentia dessa ausência de precedente jurídico, de legitimidade jurídica. A partir daí, veio a necessidade, a comunidade internacional veio se organizando ao longo das décadas até chegar ao chamado Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional e que hoje é sediado em Haia, na Holanda. Hoje compõe esse Tribunal Penal Internacional 18 juízes, que são indicados pelos países membros e, obviamente, com um currículo absolutamente expressivo, significativo, e que julgam essas 4 modalidades de crimes: o genocídio, o crime de agressão, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. A gente tem tido aqui pouca manifestação desse tribunal, só em casos muito específicos, efetivamente, mas sem dúvida, desde a sua criação, o que vai despontar com mais expressão será a agressão hoje à Ucrânia. Doutor Paulo, perdão, a Rússia não assinou, não aderiu ao tribunal. Não aderiu, nem a Rússia, nem os Estados Unidos, nem Israel e alguns outros. Então, no fundo, que medida prática pode derivar de qualquer decisão que ele tome, uma vez que a Rússia e também o senhor bem lembrou, os Estados Unidos, por exemplo, não aderiram a esse sistema? Só para complementar, doutor, a pergunta do Eduardo, é o seguinte: agora a Rússia acabou de ignorar uma convocação lá, uma audiência, etc. Nem se fez representar, ignorou solenemente, Então, assim, como disse agora há pouco o embaixador Rubens Barbosa, ele mostrando exatamente que esse conflito vai
vai resultar numa mudança completa dessa configuração que foi estabelecida lá na Segunda Guerra. O mundo hoje é outro, né? Os nazistas são outros, né? Os interesses são outros, enfim. Como é que faz diante de um quadro como esse? Aí a Rússia vai lá e dá uma banana para o Tribunal de Haia. E o que é que acontece? Isso é um ponto, uma questão bem interessante. A despeito da Rússia não haver assinado e nem ratificado, porque não basta apenas o presidente assinar, ele se torna válido quando o Congresso ratifica, que foi o que, aliás, aconteceu nos Estados Unidos. O presidente Clinton assinou, mas não enviou ao Congresso para ratificação e depois o presidente Bush retirou a assinatura do tratado. O que acontece é o seguinte: embora ele não esteja sob jurisdição do Tribunal Penal Internacional por não haver ratificado o Estatuto de Roma, a verdade é que ele, uma vez condenado, ele poderá, se pisar no território de algum país que seja subscritor do Estatuto de Roma, ele poderá ser preso e encaminhado à Haia. Então, quer dizer, resumindo a ópera, o presidente Putin, numa situação limite, ele vai ter que viver dentro da Rússia. Se sair e puser o pé num país que seja signatário, são 120 países, quer dizer, a maior parte do mundo é signatária, e aqueles que não são signatários podem, inclusive, autorizar. Então, por exemplo, se o presidente Putin pisar em Israel, que não é signatário, Israel pode detê-lo e mandá-lo para a Haia. E essa é uma situação absolutamente insólita e mostra um desrespeito muito grande do presidente Putin pela comunidade internacional. Do momento em que ele, como você bem disse, dá uma banana ao Tribunal de Haia, ele simplesmente desrespeita aquilo que foi construído, inclusive pelos soviéticos. O Tribunal de Nuremberg era composto por quatro magistrados e um deles era um general russo. Então ele está efetivamente ignorando completamente a comunidade internacional. Agora, isso pode ter consequências. Por quê? O processo dentro da Corte Penal Internacional, ele tem um mecanismo muito interessante. Você começa com um inquérito, uma investigação, que geralmente é uma fase muito alongada pelas próprias dificuldades de investigação que se teve até hoje, muito embora acho que hoje com a evolução da tecnologia, né, qualquer cidadão com um telefone celular está produzindo prova e vira um jornalista de guerra, né? Mas, enfim, superada essa fase e o procurador denunciando, oferecendo uma acusação e a corte aceitando que se inicie um processo, o procedimento normal é a expedição do mandado de prisão, porque a corte faz questão de julgar o indivíduo presencialmente. Ela pode até excepcionalmente permitir que responda em liberdade, mas a regra é que ele seja preso e responda preso. Então, quer dizer, o presidente Putin, ele vai acabar se tornando um prisioneiro dentro do seu próprio país. Ainda falando sobre regramento internacional para guerras, professor, queria perguntar para o senhor o seguinte: o que é que pode e o que é que não pode numa guerra? É tão estranho a gente falar a respeito disso, não é? Porque uma guerra por si só já é uma situação de violência, de ataques, de mortes, civis muitas vezes envolvidos. Inevitavelmente, né? Pois é. O que se coloca do ponto de vista do direito a respeito? Até aqui aceitamos, mesmo que numa situação excepcional, a partir daqui já não. Olha, isso também é interessante, né? Eu digo que a Segunda Guerra Mundial ela foi um grande divisor de águas na história do mundo contemporâneo, principalmente quando a gente fala em direitos humanos, etc. Como eu falei, em 1945 a gente teve ali a Carta de Londres, né, que estabeleceu o Tribunal de Nuremberg e que se ressentiu dessa lacuna jurídica de não falar em crimes de guerra, em regulamentar a ação de guerra. O que pode, evidentemente, parecer uma coisa um pouco confusa, como você bem colocou. O que acontece? Em 1949, instalam-se as chamadas Convenções de Genebra, que fixaram as chamadas leis de guerra, ou seja, procedimentos éticos que, numa situação de conflito, devem ser observados pelas nações beligerantes. E são convenções muito amplas, entram em grandes detalhes. Por exemplo, só para vocês terem ideia do nível de detalhamento, a Convenção de Guerra proíbe que se atirem militares paraquedistas em queda. Você não pode, tem que esperar ele bater o pé no chão. Então, entra-se num detalhamento muito grande da lealdade na guerra.
E é isso, efetivamente, que os crimes de guerra, de alguma forma, hoje como previstos no Estatuto de Roma, procuram respeitar. Qual a principal característica, assim, de uma forma geral? São muitos os crimes de guerra, é bastante extensa ali o rol dos crimes elencados no Estatuto de Roma, mas qual é a principal característica? É você punir indivíduos e não nações. O Tribunal Penal Internacional, é importante que se diga, ele não pune uma nação, ele pune um indivíduo. E a grande característica é que se verifique a intencionalidade de você tomar determinadas ações, especialmente contra a população civil, contra a população indefesa. E aí vem muitas vezes a grande dificuldade de você conseguir uma condenação consistente, uma acusação consistente, é você verificar, constatar essa intencionalidade. Por quê? A gente sabe que as guerras, inevitavelmente, elas trazem efeitos colaterais. Você pode bombardear um alvo militar e você ter reflexo numa vizinhança que é civil, que não tem nada a ver com aquela localidade. Então, muitas vezes, é muito fácil você defender a ausência de intencionalidade. E o presidente Putin, ele tem uma vantagem ainda que o beneficia, aliás, não ele, mas qualquer presidente, que é efetivamente estabelecer um nexo de causalidade diretamente entre ele e quem está atacando. A ordem terá partido do presidente, terá partido de um general ou terá partido de um comandante, de um tenente-comandante de pelotão? É muito complicado você estabelecer isso, né? Você imagina, um presidente pode declarar um estado de guerra dentro de todas as normas de guerra reconhecidas nas convenções de Genebra, porém você pode ter lá na ponta um oficial subalterno que determina, dá uma ordem aos seus subordinados completamente violando essas determinações. Então, quase nunca é muito simples você provar essa vinculação do chefe de Estado com esse abuso, né? É mais ou menos a dificuldade que você tem, trazendo para uma perspectiva menor, de você fazer a prova do mandante de um homicídio. É fácil você provar o autor. O mandante é mais complicado. Professor Paulo Cunha Bueno, advogado, professor de Direito da PUC de São Paulo, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, obrigada, professor. Até a próxima, hein? Obrigado aos ouvintes da Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado.